Amém, querido? Você pode sentar. Que bom que você veio para a gente celebrar Jesus aqui nessa manhã. Eu estava pensando ali, meu culto já começou um pouco antes das 7 horas da manhã, né? Porque assim deve ser a vida daquele que crê, né? Nós precisamos sempre ter no nosso altar da adoração as ofertas, o sacrifício, o fogo queimando. Que Deus abençoe sua vida aí. Bom estarmos juntos. E nós vamos dar sequência então, né, ao nosso estudo da carta de Tiago. Quem está aqui meio com o nariz torcido com Tiago? Né? Tiago está pegando firme, né, Vitor? Mas glória a Deus, né? Glória a Deus, que a palavra de Deus, ela tem também esse poder, né, essa autoridade de nos confrontar, né, revelar o nosso coração, como o próprio Tiago fala, né, que a lei de Deus é como um espelho, né, e a gente olha para esse espelho e a gente se vê como nós estamos. Então nós vamos prosseguir aqui com o nosso Tiago. Semana passada nós trabalhamos aí o capítulo 2, né? Aonde falamos ali da imparcialidade, né? E aqui está um desafio para nós, né? Sermos imparciais no nosso relacionamento com as pessoas. E também falamos sobre a fé e as obras, né? E algum diácono, por favor, fecha aqui, senão o leão vai voar. O leão e o cordeiro vão levantar voo. Então, nós precisamos ter uma fé viva, né? E a pergunta da semana passada foi: que tipo de fé você tem? Como você está vivendo a sua fé? Vamos então para o capítulo 3. Nós ainda vamos fazer uma breve introdução. E eu dei como tema para essa mensagem hoje: Evangelho Radical. Ok? Evangelho Radical. Tá? E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Ainda tentando entender um pouquinho, né, essa carta, né, e o que estava por trás, né? Pensa que essa carta está sendo dirigida para judeus cristãos, para a igreja de Jesus Cristo. Nós vimos que isso deve acontecer aproximadamente aí entre o ano 45, né, a 49, né, da nossa era cristã. E Tiago era líder da igreja de Jerusalém, portanto ele pastoreava essencialmente judeus. Agora pensa um pouquinho, gente, pensa comigo, ele está aqui pastoreando pessoas que vieram de um contexto, de uma religião extremamente legalista. Lembram dos fariseus aí? Lembram como Jesus tratava os fariseus e os escribas? Se você quer se inteirar um pouquinho sobre isso, vai ler depois Mateus capítulo 23, a gente vai ler um versículo aqui de Mateus 23, de como Jesus, ele confronta aquele tipo de religião infrutífera, improdutiva, aquele tipo de religião estéril, aquele tipo de religião pesada, de seguir lei, de peso sobre os ombros, né? De dedo em riste no nariz. Jesus, ele desbanca completamente isso, mas agora Tiago está pastoreando uma igreja de judeus que haviam crido no Evangelho de Jesus Cristo e agora precisavam entender o que era viver a lei sob a perspectiva da graça. Ok? Porque é somente por causa da graça que nós podemos obedecer à lei. E observem que Tiago, ele fala bastante sobre lei aqui. Por quê? Porque ele está falando para judeus. E a lei não foi abolida, ok? A lei permanece. Tem crente que fala: eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Então quer dizer, você pode fazer qualquer coisa, pode matar, pode roubar, pode cobiçar as coisas do outro. Está liberado, geral, assim? Né? Não foi isso que Jesus falou. Jesus disse: eu não vim destituir a lei, mas eu vim, o quê? Cumpri-la. Jesus veio cumprir a lei. E agora ele nos ensina como vivermos esta lei debaixo dessa graça que ele nos concede. Então isso é uma coisa importante, e Tiago está aqui tentando trazer vida aqui para esses cristãos.
né? Esses cristãos judeus, porque eles, ao que a gente percebe aqui, eles não estavam vivendo de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, certo? Tá? Estavam fé improdutiva, estavam sendo parciais no trato com as pessoas, não estavam se alegrando nas provações, estavam sendo tentados pela sua própria cobiça. É tudo isso que Tiago vem falando até aqui. Então, se Tiago está ensinando e ministrando esses irmãos aqui, é porque ele identifica, né, que todos esses conflitos que estavam existindo dentro da igreja tinham uma causa, e a causa era imaturidade espiritual. Era uma igreja imatura, que ainda não havia entendido o Evangelho de Jesus Cristo. Ainda bem que esse não é um problema hoje na igreja, né? Só que não, né? Pessoas que vivem com uma mentalidade mundana, né? Lá eles ainda estavam atrelados com uma mentalidade judaica, do pode não pode, do eu tenho que fazer para merecer, né? Da condenação, da dureza, sem relacionamento com Deus. Hoje nós percebemos, né, que o nosso desafio é que a igreja hoje, né, e cristãos hoje, se professam cristãos, creem em Jesus Cristo, mas são governados por uma mente mundana, por uma mente com princípios e conceitos do mundo. E daí isso é um choque, isso é um confronto, isso é um mau testemunho que nós damos. Ou seja, o que Tiago está fazendo aqui é tentando alinhar aqueles cristãos para o verdadeiro evangelho, para a verdadeira lei, para a obediência e a observância desta lei de Deus, para uma mente renovada. Tiago está dizendo, gente, acordem, não é mais como era antes. Não é mais na base do sacrifício, não é mais na base do peso. Agora este evangelho tem que ser vivido, e Jesus é tão maravilhoso que ele resumiu toda a lei, né? Pensa, a lei judaica, ela era composta de 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Jesus consegue sumarizar esta lei inteira em 2 mandamentos. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Como assim mesmo? Hã? E Jesus, certa vez conversando com um escriba, ele diz para ele, faça isso e viverá. Difícil amar a Deus acima de todas as coisas? Talvez seja, mas assim, esse é o mandamento que resume toda a lei. Difícil amar ao próximo como a ti mesmo? Mas isso resume toda a lei. Então quer dizer, a lei de Deus se resume no quê? No amor. No amor a Deus e no amor ao próximo. E por isso que a gente vai ver algumas passagens aqui em Tiago, onde ele vai usar essa passagem, essa palavra perfeito. Ele fala da lei perfeita, do varão perfeito. Porque é isso que o evangelho faz na nossa vida. E essa perfeição não significa infalibilidade. Significa você ser uma pessoa madura, você ser uma pessoa equilibrada, você ser uma pessoa coerente com aquilo que você professa crer. Nós precisamos buscar perfeição na nossa caminhada com Jesus Cristo. Nós precisamos cada dia olhar a nossa vida e perceber, isso está mudando na minha vida. E Paulo vai falar sobre isso. Eu era de um jeito e agora eu sou de outro. Paulo vai dizer, deixe isso e comece a praticar isso. Gente, isso é o dia a dia do cristão. Você olhar para a sua vida, você fazer uma checagem na tua lista e você identificar o que precisa ser mudado na minha vida, no meu coração, nos meus pensamentos, nas minhas ações, nas minhas palavras. E você ir deixando então que o evangelho vá te ensinando a viver uma nova vida. A conversão genuína é quando você entende essa nova vida e você deseja buscar essa nova vida. Estar numa igreja como um membro, numa lista, ou frequentar um culto, infelizmente não diz que você é uma pessoa que está vivendo dessa forma, mas é o seu dia a dia.
Tinha um pastor, existe ainda, ele é vivo, pastor Ben Wong, um pastor chinês, que volta e meia ele falava: Deus não se impressiona com as nossas adorações aqui, quando a gente levanta a mão, né? Quando a gente o adora. Deus se impressiona com as nossas atitudes lá fora, no nosso dia a dia, os nossos posicionamentos. Quando nós levantamos as mãos e adoramos a Deus, lavando uma louça, ou então dirigindo um carro, ou então no meio de uma provação e de uma luta, né? Então isso que nós fazemos aqui no culto precisa ser uma continuidade daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então Tiago, ele vai nos desafiar a buscarmos esta perfeição, né? E agora nós chegamos no capítulo 3, que é um capítulo difícil, tá? Se foi difícil até aqui, vai piorar, ok? Porque hoje Tiago vai falar da língua, certo? Ele vai falar da língua, e eu quero que você pense em você, tá? Porque tem crente que é ótimo para dizer: ai, a irmã tal precisava ouvir essa mensagem, vou mandar o link para ela, tá? Então primeiro manda o link para você, como diz Jesus lá, né, no Sermão do Monte, ele diz: primeiro você tira a trave do seu olho, para depois ir soprar o cisco do olhinho do teu irmão, tá? Então esse é um capítulo, né, difícil, né? E é um capítulo que fala de um evangelho radical. Daí deixa eu perguntar aqui, você acha que o evangelho é radical? Sim. E nós precisamos viver nessa radicalidade. O que é? A palavra radical, qual é a origem dela? Que tem? Raiz. Certo? Até hoje, há um tempo aí se brincava na internet, né? O raiz e o Nutella, né? Nutella é aquele, né, molengão que não tem absolutamente raiz nenhuma, aquela pessoa que tudo é... E o raiz é o que encara o desafio, né? Então, evangelho de Jesus Cristo é raiz, não é Nutella. E você precisa ser um crente raiz e não um crente Nutella. Aliás, está cheio de crente Nutella por aí. Mas precisamos ser crente raiz. Então, viver evangelho radical, o que é? É você ter raízes bem profundas nesta palavra. E raízes que sejam mostradas na tua vida, porque as raízes estão para baixo, não estão? E muitas vezes a gente não enxerga essas raízes. Mas o que a gente enxerga? A gente enxerga o tronco, a gente enxerga os galhos, a gente enxerga as folhas e a gente enxerga os frutos. E quando você vê uma árvore maravilhosa, você nem imagina que existem raízes poderosas, saudáveis, que estão ali, sugando todos os minerais e tudo que aquela árvore precisa para ser uma árvore bonita e frutífera. Evangelho radical. Jesus era radical. Quem quer seguir o evangelho de Jesus Cristo tem que ser radical. E radical também no sentido de tomar decisões firmes. Olhar para dentro de si e falar: isto vai ser mudado na minha vida. Não seja molenga com as situações que você identifica. Não dê desculpas para as coisas que estão no seu coração. Mude. Posicione-se diante dessa verdade. Então é sobre isso. Evangelho radical. Vamos lá então, capítulo 3, né? Desculpa aí, mas é Tiago que fala. Eu só estou aproveitando a deixa aqui. E ele diz assim: meus irmãos. Observaram que essa expressão meus irmãos se repete. E essa era uma expressão muito usada entre patriotas judeus. Então Tiago usa isso, se referindo a esses que estão sendo os ouvintes da sua carta. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão,
se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? O 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água saudável pode dar água doce. Esse é o primeiro bloco aqui. Né? Quem se identifica com isso? A mesma boca que abençoa, né? Dênio já, que bom dele. A mesma boca que abençoa é a boca que maldiz. A mesma boca que bebe algo doce é a boca que bebe algo amargo. E ele diz aqui, de uma mesma fonte não pode vir o doce e o amargo. Quando o Tiago está falando sobre isso, ele está falando, e ele coloca aqui, que de fato, o controle da língua é o grande desafio que nós temos. Porque a língua, ela simplesmente expressa aquilo que está no seu coração e na sua mente. Né? Inclusive o próprio Jesus fala sobre isso, né? A boca fala do que o coração está cheio. Isso precisa ser um outdoor que esteja na tua mente todos os dias. A partir do momento que a tua boca solta uma palavra, você tem que entender que a tua boca, que o teu coração está cheio daquilo que você falou. Se for bênção, está cheio de bênção. Todo conhecimento que a gente tem da verdade traz uma responsabilidade. E olha como Tiago começa esse capítulo. Pegando pesado naqueles que ensinam e que instruem. Né? E se é uma coisa, se é um versículo assim que continuamente está na minha mente, no outdoor da minha mente, é esse. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Será que Tiago estava aqui desencorajando que as pessoas ensinassem? Não. Ele está advertindo sobre o risco de ensinarmos, porque o ensino traz uma cobrança para aquele que ensina. Hã? E de novo, a perfeição não é a infalibilidade. A perfeição é aquele que sempre está se corrigindo e é maduro para praticar aquilo que fala, que ensina. Isso tem a ver com coerência. Falar o que vive e viver o que fala. O nosso cristianismo precisa ser assim. Porque de qualquer forma, em alguma dimensão, nós ensinamos. Quando a gente aconselha alguém, quando a gente fala a respeito da palavra com alguém. Quem nunca aqui deu um conselho para alguém a respeito de uma situação que ela está vivendo na vida? Hã? Eu lembro nessa questão que quando nós começamos a ter a experiência de evangelizar na rua, né? E sair na rua, abordar pessoas e conversar, eu sentia que a minha fala e a minha pregação, ela batia na pessoa com quem eu estava falando e voltava para mim. Ela voltava em perguntas. Ah, é? Jesus é tudo isso mesmo? Ah, certo, Jesus tem poder para isso? Porque daí você fala com as pessoas, né? Ai, se renda a Jesus, se arrependa, a vida com Jesus é maravilhosa, porque Jesus pode transformar a sua vida, pode te mudar, e aquilo tudo voltava para mim.
E isso é importante para a gente não ficar pregando um evangelho enganoso, um evangelho que a gente não está vivendo. Nós não podemos falar daquilo que a gente não vive. O nosso testemunho está não naquilo que a gente fala, mas nas nossas ações. Então fale, pregue, ensine aquilo que você vive e viva aquilo que você fala. Isso precisa ser uma marca que a gente tem. E aqui, Tiago, sabe o que Tiago tinha em mente aqui quando ele fala sobre esses que ensinam, mas não vivem? Ele tinha exatamente o padrão dos ensinadores e dos mestres do judaísmo, que eram os fariseus e os escribas. E olha o que Jesus fala com esses homens, lá no capítulo 23, verso 3, de Mateus, né? Esse versículo que eu citei. Só vou ler esse aqui, mas você pode ler o capítulo inteiro. Aqui é Jesus confrontando essa religião completamente destituída de vida, de prática, né? Essa religião que era pesada, né? Esse era o contexto daqueles que ensinavam. Olha o que Jesus está dizendo e ensinando para os discípulos: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. E aqui Jesus estava falando dos ensinamentos daqueles mestres lá, fariseus e escribas. Mas Jesus acrescenta aqui: porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. É isso que Tiago está corrigindo aqui. Nós precisamos colocar uma barreira e destituir da nossa vida este tipo de cristianismo, de falar e não viver. E olha o que Jesus fala, prestem atenção no que eles dizem, porque o que eles dizem é verdade. Mas o problema não está no que eles falam. O problema está no testemunho. O problema está nas ações. E daí então ele entra pelo caminho da língua, porque aí já começa a falar da língua, né? É por meio da língua que a gente ensina, que a gente fala, que a gente aconselha, né? E no verso 2 então ele vai dizer, de Tiago: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que ensinamento poderoso aqui. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, ou seja, é maduro, é uma pessoa experimentada na fé, e é capaz de refrear também todo o corpo. Se você controla a tua língua, você consegue controlar o teu corpo inteiro. Mas se a tua língua não é controlada, nenhum membro do seu corpo vai ser controlado. Agora pensa um pouquinho em quantas vontades e desejos que o nosso corpo tem e que nós não temos o controle sobre ele. Vontades, compulsões. E por que isso não acontece? Porque nós não temos o controle da língua. É a língua que dita, é a língua que fala. É a língua que expressa. E muitas vezes nós, como cristãos, nós declaramos coisas contra nós mesmos. A gente fala palavras de morte, palavras negativas, palavras de destruição para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta. E existe um poder naquilo que a gente fala. Então, se a tua língua é controlada, todo o teu corpo está debaixo de controle. Você consegue controlar absolutamente todo o teu corpo. Daí não podemos ir versículo por versículo, mas no verso 6 ele vai dizer: olha, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. É por meio da língua que nós nos autodestruímos. Existe um poder terrível do pecado que começa aqui na nossa boca. E nós precisamos vigiar com isso. Sabe por quê? Porque a gente já foi programado a não pensar naquilo que a gente fala. Então a gente vai simplesmente falando. E a nossa língua vai falando. E quem é a pessoa que está mais perto de você, da sua língua? É você mesmo, são os seus ouvidos. Então aquilo que você fala, você declara sobre a sua vida.
Por isso que ela fala que a língua é fogo no sentido negativo, de incendiar. Né? Quantas situações acontecem de muitas vezes uma palavra dita de uma forma errada para uma pessoa e aquilo começa a incendiar, e aquilo começa a pegar um fogo, e aquilo começa a se alastrar. Já viram aquelas queimadas assim? Que às vezes uma pessoa joga uma bituca de cigarro e de repente aquilo se transforma num fogo incontrolável. A palavra de Deus está dizendo que a língua, ela tem esse poder e eu preciso controlar isso. Agora pensa aqui um pouquinho comigo sobre os pecados que a gente pratica que estão associados com a língua. Vamos lá. Pecados que estão associados com a língua. Pode falar com voz forte. Fofoca. O que mais? Só fofoca? Mentira. Maledicência. Só isso? Palavrões. O que mais? Gente, tem uma lista grande aqui. Difamação, murmuração, calúnia, palavra torpe, ofensa, palavras vãs, jurar falsamente, bajulação, xingamento, discórdia, dissensão, desonra, blasfêmia, falso juramento. Está vendo a listinha? É grande, hein? É grande. Em quais desses pecados a gente tropeça? O que precisa ser banido na nossa vida? E que sai da nossa boca. Mas lembra o seguinte: sai da boca. Mas se sai da boca é porque está lá. Então, se eu sou um fofoqueiro e gosto de contar coisas a respeito de outras pessoas e gosto de saber assuntos para de repente disseminar isso é uma coisa que está no meu coração, a raiz está lá e precisa ser arrancada. Se eu minto, existe uma raiz de mentira na minha vida. E a mentira tem a ver com o inferno. A mentira tem a ver com o diabo. Ah, Jesus fala que quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, quando você mente, você está agradando a quem? O pai da mentira. Estão percebendo a seriedade das coisas? E às vezes a gente vai, gente. Né? Eu já contei histórias aqui, mas às vezes tem pessoas que falam: ai, pastor, eu tive que mentir. Oi? Blasfêmia. A Bíblia fala da blasfêmia como um pecado muito grave, muito sério, e que a gente pode cometer contra Deus e contra o Espírito Santo. Ofensas. Maldição, amaldiçoar. Quantas pessoas crescem ouvindo palavras de maldição dos seus pais? E daí você espera o quê dessa pessoa? Os palavrões que sempre vêm tão na boca. E daí o seu filho chega em casa com aquele palavrão bem terrível e você fala: eu não sei onde ele aprendeu isso. Me procura depois que eu vou te contar onde ele aprendeu. São ambientes onde existe uma semeadura de pecado. A língua, tanto que a boca, está aqui minha filha, né? Mas a boca é a parte do corpo humano mais suja, né? Mais cheia de bactéria. Tem outros lugares do nosso corpo que a gente pensa que são impuros, mas não são tanto como a boca. E aqui a gente está falando de uma questão fisiológica, mas pensa agora no espiritual. O que Tiago está falando é o seguinte: a boca é de fato uma fonte de muitas coisas terríveis, e de pecado e de destruição.
Então você vai precisar começar a avaliar a sua vida. E prestar atenção no que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca revela o que está no seu coração. E daí você tem que se resolver com Deus sobre isso. Provérbios 18, 21, olha o que Provérbios 18, 21 diz. Vamos ler junto esse texto aqui? Vamos lá, Sil. Provérbios 18, 21. A morte, leiam comigo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Decora esse versículo aí. Esse versículo é um bom versículo para te ajudar a mudar os teus hábitos em relação ao uso da língua e as palavras. Olha o que ele diz, é um conselho de sabedoria. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, quer dizer, a língua pode matar e destruir, mas a língua pode trazer vida e abençoar. E a gente precisa tomar uma decisão. Você quer que a sua língua seja usada como? Para qual finalidade? Porque daí não dá para ter aquilo que Tiago vai falar, né? A mesma fonte jorra água doce e água amarga? Não. A morte e a vida estão no poder da língua. Diz aqui na sequência, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Nenhum dos homens é capaz de domar a língua. E de fato, nós não conseguimos. Na nossa força, você não consegue. Então não lute na sua força. Porque o que Tiago está entendendo aqui é que aquele que está em Cristo e que vive o Evangelho de Jesus Cristo, ele agora vai ser transformado pelo Espírito de Deus. Né? E tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem uma boa fama, vai ocupar o meu pensamento. E se o meu pensamento está cheio de coisas de Deus, o que vai sair da minha boca? Porcaria? Não tem como. É uma questão lógica e natural. Se dentro de mim existe um depósito de coisas espirituais, de coisas de Deus, da palavra de Deus, daquilo que vai abençoar as pessoas, como é que pode sair uma coisa ruim daqui? Impossível. Mas depende daquilo que está depositado na sua vida. Então não se engane, como diz Tiago aqui. Não se engane, porque você vai dar aquilo que você tem. E nós precisamos de fato decidir, ou essa fonte jorra água doce, ou essa fonte jorra água amarga. Não tem como a gente ficar, ora abençoa e ora amaldiçoa. Usa a boquinha para louvar a Deus e abençoar, e dizer a paz do Senhor e louvar a Deus aqui, mas de repente no nosso dia a dia a gente usa a boca para outras finalidades. É radical ou não é, irmãos? É ou não é? É super radical. Mas é Tiago, ok? Daí, no final desse parágrafo, ele vai dizer exatamente isso que nós falamos aqui. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é conveniente que a sua boca, ora, seja usada para abençoar e para louvar a Deus, e ora seja usada para amaldiçoar. Porque você está sendo incoerente na sua fé. Então o Evangelho precisa nos transformar. Tiago está sendo muito prático. Daí ele continua dizendo aqui, aliás, vamos ler lá em Efésios 4, 29, olha o que Paulo fala aqui. Porque esse conselho vai pelo Novo Testamento inteiro. Efésios 4, 29, ele vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, atenção aqui para o unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Está em concordância com o que Tiago ensina? Então quer dizer, Paulo está dizendo, não saia, isso aqui é um imperativo, é uma ordem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação. Agora vamos ler lá Salmo 141,
verso 3, que é um outro salmo interessante. Olha, ora isso aqui, meu irmão. Faz um cartazinho na tua casa, pendura no lugar que você mais frequenta da casa. É uma oração aqui, um salmo que diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Peça isso para o Senhor, porque você e eu precisamos disso. O Espírito de Deus me mostra, porque às vezes a gente nem se dá conta. Às vezes a gente nem se dá conta que saiu um palavrão horrível da nossa boca. Por quê? Porque aquilo é comum e corrente. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra quando eu estou caluniando alguém, ou falando alguma coisa que não é verdadeira, ou quando eu estou difamando, quando eu estou roubando a fama de alguém. Sabe aquela coisa assim que você tem que até dar uma limpadinha assim na beira por causa do veneninho que é destilado? Põe um guarda na minha boca. Espírito, me convence das palavras que saem dos meus lábios. Então pronto, pegou pesado na língua aí. Agora ele continua no verso 13, vamos continuar a leitura, Tiago 3,13. Acaso, não, perdão, 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Continua assim. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. E aqui ele encerra esse capítulo, de novo voltando ao apelo que ele fez lá no começo. Quem precisa de sabedoria faz o quê? Peça a Deus, que a todos dá generosamente. Então falta sabedoria para você controlar a língua? Peça a Deus. E aqui ele vai estender um pouquinho mais esse tema da sabedoria, e ele vai dizer, primeiro ele vai dizer que a sabedoria ela se materializa em obras. A sabedoria ela vai se manifestar na sua vida, porque você utiliza dessa sabedoria para refrear a tua língua, ou seja, vai ser mostrado na tua vida uma mudança. E eu já ouvi vários testemunhos, né, de pessoas dizendo: pois é, fulano mudou mesmo, ele era um boca suja. Ou fulano, poxa vida, ele era um causador de confusão e agora ele está tranquilo. Por quê? Porque houve conversão. Porque a sabedoria do alto entrou e o Espírito de Deus nos conduziu a manifestarmos estas obras da justiça, e a conversão ela precisa mostrar fruto. A vida com Jesus ela precisa mostrar uma diferença, porque senão que diferença existe entre uma pessoa do mundo que não conhece a Jesus e um crente? Os dois se juntam e é a mesma coisa, os dois só falam bobagem, se envolvem com assuntos que não são apropriados para um cristão, falam o mesmo tipo de linguajar. Que diferença faz? Nenhuma. E é sobre isso que Tiago está falando, sobre essa distinção, sobre esse mostrar na minha vida e no meu proceder a minha conversão. E ele vai dizer aqui que a sabedoria humana ela tem uma motivação errada. A sabedoria humana ela quer tirar benefício disso. É um coração que é contaminado com inveja, com amargura, com sentimento faccioso, ele fala aqui. E ele diz que essa sabedoria humana, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca.
Então a sabedoria humana, ela tem este poder, ela tem a sua origem no inferno. Por quê? Porque ela não transforma. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela tem motivação correta. Ela procede de um coração puro. E ele vai falar sobre isso, né? A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é indulgente, ou seja, ela é bondosa, ela quer o bem, ela quer promover o bem, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial. Ele acabou de falar de parcialidade lá no capítulo 2. Quando você está buscando a sabedoria do alto, você consegue viver desta forma que agrada a Deus. E veja, quando ele fala a sabedoria do alto é pura, e a sabedoria humana ela é contaminada, ou seja, ela é impura, ele estava falando um tema que para os judeus era muito importante. A lei sempre mostrava, aquilo que é puro é que é impuro, nisso você pode tocar porque é puro, naquilo você não toca porque é impuro. Só que Jesus estava falando sobre pureza e impureza dentro do coração. Tanto que quando Jesus está conversando lá com esses religiosos, que começam a perguntar, Jesus, seus discípulos não lavam as mãos, eles não se purificam para comer. Jesus fala, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai do coração. Porque do coração saem os maus desígnios, os assassinos, as palavras torpes, é do coração que sai. Então a pureza tem que estar aqui dentro, para que tudo aquilo que saia de mim seja puro. Não fique querendo mostrar pureza no exterior, se dentro de você está cheio de tranqueira e cheio de impureza. Um dos exemplos que Jesus vai usar lá no capítulo 23, falando dos fariseus, ele fala, eles são como sepulcros caiados. O que tem dentro de um sepulcro? Né? Podridão, um corpo em decomposição, bichos que devoram aquela carne, só coisa horrível. E o que é o sepulcro caiado? É aquele sepulcro pintadinho, bonitinho, né? Jesus fala sobre isso. Não queira ter aparência de pureza, mas busque a pureza verdadeira a partir do teu próprio coração. É esta sabedoria que a gente tem que buscar. Ele fala no verso 18, a verdadeira sabedoria produz justiça. A verdadeira sabedoria produz a justiça de Deus. E me faz viver nessa justiça e andar nessa justiça. Então aqui, Tiago continua com o seu discurso. Precisa de sabedoria? Peça a Deus. Precisa de sabedoria para identificar quais são os pecados que são cometidos pela tua língua? Peça a Deus. E Ele vai te mostrar. Tem algumas orações que a gente não gosta de fazer, né? Porque sabe que serão respondidas imediatamente. Do tipo assim, Senhor, sonda o meu coração. Ah, é? Posso? Senhor, fala comigo naquilo que eu estou errado. Senhor, me mostra aonde eu tenho pecado. Essas orações, elas são respondidas. Então não tenha medo de fazer essas orações. Capítulo 4. Ele continua daí, ele volta a pegar mais pesado, depois de falar dessa sabedoria. Capítulo 4, verso 1, ele começa, de onde procedem guerras e contendas, 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres, ou seja, falta sabedoria. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós?
Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Estão percebendo as conexões que ele está fazendo aqui? Ele está falando sobre pureza, sobre limpar o coração, e tudo isso é procedente de um agir do Espírito de Deus na nossa vida, de uma busca por essa sabedoria que é do alto. E ele começa esse capítulo falando o seguinte: os conflitos e as guerras que a gente enfrenta nos relacionamentos são fruto da minha cobiça e dos prazeres da minha carne. E daí o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele vai dizer: no que depender de nós, que haja paz. Eu preciso ter o meu coração alinhado com Deus, para não permitir que esta cobiça, que esses prazeres da minha carne possam provocar confusão no meio do corpo de Cristo. Quanta confusão na igreja hoje. Quanta confusão na igreja. Quantas pessoas feridas, quantas pessoas que ferem, e aquele que foi ferido um dia também feriu, e assim vira aquela confusão. E o reino de Deus não avança, porque nós estamos nos conflitos e guerras, dentro dos nossos próprios relacionamentos. Mas na verdade a nossa maior guerra é contra uma natureza humana, contra os prazeres da minha carne, como aquilo que me faz pecar. A falta da consciência de que o meu pecado afeta o corpo de Cristo e impede o corpo de avançar. E por isso ele vai dizendo: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. E a gente fica falando: Deus não me abençoa, a minha vida é uma porcaria. Por que isso, gente? Porque você não está vivendo de acordo com a sabedoria do alto. Porque você não está se convertendo de fato ao Senhor, porque você não está andando debaixo desses princípios. Eu sempre digo, a gente quer a bênção de Deus. A gente quer o benefício de seguir a Jesus. A gente não quer o compromisso dos posicionamentos que a gente precisa tomar. E isso é evangelho radical. A gente só quer o resultado, a gente só quer o fim da história. A gente não quer de fato se colocar diante do Senhor e entender que a guerra está aqui, ó. A guerra está na minha carne e eu preciso lutar contra isso. Ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém vai poder fazer isso. E às vezes eu vejo crente: porque o pastor não me visitou, porque isso e aquilo, o pastor foi duro comigo. Lute a tua guerra. E eu falo como um testemunho disso. Eu preciso ir para Deus e muitas vezes eu preciso, como ele diz lá, chorar e prantear e rasgar as vestes e dizer: Deus tem misericórdia. Eu não aceito isso mais na minha vida, eu não aceito mais que a minha velha natureza me controle. Falamos sobre isso no Trilhas o ano passado. A natureza de pecado, ela não pode mais me controlar se eu digo que eu estou em Cristo. E daí ele vai fazer apelo. E olha o que ele diz aqui no verso 4. Ele diz: infiéis. Tiago está chamando aqueles cristãos de infiéis. Sabe qual é a palavra aqui? Adúlteros. E um judeu entendia muito bem o que é isso. O que é um adúltero? É uma pessoa que abandona uma aliança para desfrutar do prazer da sua própria carne. É alguém que trai. É uma pessoa infiel. No Antigo Testamento, esse tema da infidelidade estava ligado, sabe com o quê? Com idolatria.
Ou seja, não é Deus que é Senhor da minha vida. Eu coloco e levanto os meus ídolos dentro do meu coração. E eu sou um prostituto aos olhos de Deus. Eu sou um adúltero, porque eu professo viver uma aliança e me digo ser chamado filho de Deus, mas ando me prostituindo por aí. Ando emprestando a minha boca, os meus pensamentos. Ando dando lado para os prazeres da minha carne. E ele continua dizendo o seguinte: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Lê lá comigo. Constitui-se? Vamos repetir isso aqui? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É uma verdade espiritual. Não queira negociar isso. Não ache que tem meio termo. Eu lembro que eu li uma vez um livro do Watchman Nee. E esse livro era bem pequenininho. E o título do livro era Não Imiteis o Mundo. Porque João, ele vai estar nesse mesmo discurso. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Todos os escritores da palavra se conectam e eles falam numa mesma língua, de uma mesma forma. E João vai falar exatamente isso. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então você precisa pensar nisso. Quando você está flertando com o mundo, você se constitui inimigo de Deus. Verdade difícil de ouvir, né, gente? Esse tipo de mensagem como hoje não cola, né? Não é uma mensagem boa para se pregar e nem para se viver. Ou melhor, não para se ouvir, né? Melhor seria se a gente estivesse falando de um Deus fofinho, de um Deus que te abençoa, de um Deus que é maravilhoso. Ele é tudo isso. Mas muitas vezes a gente não desfruta dessa plenitude de quem Deus é, porque nós não vivemos esse evangelho radical. Porque nós não nos posicionamos com radicalidade. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu ficava continuamente pensando. Quando eu começava a flertar com as coisas do mundo, eu pensava, nesse momento eu me constituo inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Alguém aqui quer ser inimigo de Deus? Então não ame o mundo. Não ame tudo que há nesse mundo. Porque aquilo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a vontade da carne, elas são do mundo, elas têm a ver com morte, elas têm a ver com separação de Deus. Se você quer ser amigo de Deus, ame a Deus. Ande nas verdades de Deus. É por isso que os crentes têm tanto conflito. Porque não creem nessa verdade, porque não andam de acordo com essa verdade. Porque ou eu vivo de acordo a isso aqui, ou eu rasgo a minha Bíblia. Eu pego essa página e eu destroço ela e digo, isto eu não acredito. E fala que Deus se opõe àqueles que têm esse coração de soberba, de orgulho, de infidelidade, de adultério. No verso 6 ele vai dizer, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Quem quer receber graça aqui? Então seja humilde diante do Senhor, porque ele resiste ao soberbo. E o que é o soberbo? O soberbo é aquele que se mantém firme nos seus objetivos e nos seus propósitos de fazer a sua vontade. Eu tive que lidar com orgulho na minha vida de uma forma muito forte. E orgulho é simplesmente a raiz que dá origem a todos os males na nossa vida. E quando eu ouvi isso, e esses ensinamentos são muito claros, Deus resiste o orgulhoso. Ele não quer nem saber do orgulhoso, ele te coloca para longe, mas ele dá graça àquele que é humilde. O que eu preciso fazer? Vai mudar teu coração, vai quebrantar, vai rasgar as vestes, vai chorar diante de Deus. Por isso que ele fala aqui, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Chegue-se a Deus.
Não fica buscando igreja, não fica buscando podcast de pastor. Chegue-se a Deus, se humilha diante de Deus. Pega essa palavra aqui essa semana e vai ler e fala: Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar. Faz que nem Jacó lá naquele vale. Eu não saio desse lugar enquanto o Senhor não me tocar. Gente, está difícil, né? Essa mensagem, o Vitor vai me falar que dura coisa é ouvir essa mensagem, mas tudo bem. Eu estou pregando, gente, porque é assim que eu vivo, tá? É isso que eu creio e é isso que eu vivo na minha vida. E é assim que eu me trato diante dos meus pecados. Eu não consigo conceber isso, por isso é difícil para mim quando eu ouço uma pessoa que se diz cristã dizendo: eu não consigo deixar de fazer isso, porque eu não tenho vontade de ler a Bíblia, porque... Vai se converter, meu querido, você não é crente não. Vai se converter, vai rasgar tuas vestes, vai purificar tuas mãos, pecador, ele diz aqui. E vós que sois de ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? É aquela pessoa inconstante. Ora ela é, ora ela não é. Sabe aquele crente Denorex? Quem lembra do Denorex aqui, né? Denorex é coisa antiga, a Renata lembra. Denorex é aquilo que parece, mas não é. Tem muito crente assim, gente. Ânimo dobre. Hoje eu estou crente, vou ao culto, levanto a mão, louvo a Deus, li a Bíblia semana passada. Amanhã acordo ímpio. Como assim, gente? Amanhã acordo virado numa confusão. Que vida é essa? Que vida é essa que a gente vive? E daí a gente quer ver Deus agindo, né? Age Deus, fala comigo, me dá uma palavra, me dá uma profecia. E tem gente que só fica correndo atrás dessas coisas. Não tem vida com Deus, não se achega a Deus, não purifica as mãos. Não purifica as suas mãos. Vai para a tua casa, entra no teu quarto e olha para as suas mãos. Pensa se essas mãos são dignas para oferecer sacrifício ao Senhor. Vocês que são de ânimo dobre, limpai o coração. É o coração que precisa limpar. É isso aqui, essa natureza que precisa ser transformada. E aqui está a vitória sobre a cobiça. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem crente 4:7, Sil. Tem crente que, eu não vou resistir ao diabo. Estão entendendo o ensinamento de Tiago aqui? Deus resiste ao soberbo. Então, quando a gente se levanta com o coração soberbo, Deus faz o quê? Mas ele está dizendo aqui que nós, quando estamos sujeitados debaixo do poder de Deus, nós podemos resistir ao diabo. O que você prefere, resistir ao diabo ou ser resistido por Deus? Eu prefiro resistir ao diabo. E eu aprendi que isso é possível. Mas como é que você vai resistir ao diabo se a tua vida está toda arrebentada? É por isso que as pessoas têm medo do diabo. Porque a vida está toda arrebentada, não está sujeito debaixo da mão poderosa do Senhor. Não está coração quebrantado e humilde. E se você tem dificuldade para se humilhar, querido, todo dia você se ajoelha no milho, né? E começa a clamar a Deus e falar: Deus, eu quero um coração humilde. Rebenta com esse coração orgulhoso e soberbo. Porque essa é a nossa natureza. A natureza de pecado é isso, orgulho e soberba. Foi isso que fez com que o homem caísse da sua condição de plenitude juntamente com Deus. Mas amém, já deu para hoje, né, irmãos? Vamos só finalizar então aqui. Acho que está de bom tamanho, não está? Glória a Deus, fala a Deus, né? Amém, Jesus, a gente vai deglutir isso, tá? Você tem tempo para você ruminar bem essa mensagem, olhar para o teu coração, tá? Olha para o teu coração e daí eu quero encerrar aqui no verso 12, né? Porque como a última mensagem é a semana que vem, olha que ele encerra aqui no verso 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Voltou para a língua, gente. Não faleis mal uns dos outros, nem na frente, nem por trás. Ok? Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Segue, seu.
Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã... é até o 12 só. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então ele está falando que aquele que fala mal está julgando, certo? Se você falou mal de alguém, você está julgando essa pessoa. Porque você não conhece a motivação do coração dela, e a única pessoa que tem condições de julgar é Jesus. Deus, né? Por meio de Jesus Cristo, porque Jesus agora nos conhece muito bem. Vamos ler lá Mateus 7, 1 a 5, e daí a gente encerra. Olha o que Jesus diz lá no Sermão do Monte, e essa mensagem de Tiago está muito alinhada com isso. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Estão entendendo? Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Jesus, hein? Tiago era irmão de Jesus, então ele tinha essa mesma veia aí. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Continua, Sil. Não, perdão, é até 5 mesmo. Gente, Jesus, no Sermão do Monte, ele fala exatamente a mesma coisa. Nós não podemos nos constituir juízes de ninguém, porque só existe um juiz. Porque julgamento é fruto da soberba e do orgulho. Quando eu me assento naquela cadeira da tribuna para julgar as pessoas, eu me coloco numa posição perigosa. Eu me coloco numa posição de Deus. Eu me dou o direito de julgar as pessoas, porque fulano fez aquilo por causa disso, diz aquilo. Cuidado. E por nós não termos condições de julgar justamente, o conselho de Jesus é: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Se você julga com uma mão pesada, você vai ser julgado com uma mão pesada. Julgamento não cabe a nós. Julgamento é colocar-se no lugar de Deus. E Ele é o único que é juiz e é o vingador. E isso facilita a nossa vida, não é verdade? Porque quando a gente é ofendido e as pessoas se levantam contra nós, qual é a nossa primeira atitude? Queremos nos colocar como os justiceiros. Aqueles que vão trazer a verdade à luz. Só que isso não é possível. É só a gente olhar para a nossa justiça humana, né? É possível você ver a verdadeira justiça debaixo dessa sabedoria humana, terrena e demoníaca? Não. Por isso que a gente precisa perder as esperanças de vermos a justiça praticada nessa dimensão humana. Mas a justiça de Deus não falha. Mas daí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que falar, na minha posição, eu preciso liberar essa pessoa, perdoa, não deixa ela presa no teu coração, deixa ela ir, o Senhor te julgue. Ok? A gente pode até orar assim, né? Que o Senhor te julgue. Que o Senhor julgue entre você e eu. Mas eu estou tranquila. E muito mais sossegada. É a vida de paz, né? É a justiça que a gente semeia em paz. Porque é uma justiça de Deus, não é a nossa. Queridos, vamos ficar em pé. Para a gente orar. Até eu hoje fiquei com dó de vocês, né? E com dó de mim também, porque essa palavra também é para mim. Mas enfim, é a palavra de Deus, né? E as palavras-chave hoje são língua, sabedoria do alto, amizade do mundo e não falar mal do irmão. Vamos começar a colocar essas coisas em prática essa semana? Radicalmente. Porque isso tem a ver com o nosso coração. Então você vai começar essa semana a observar isso. Aquilo que sai da tua boca é o que está no seu coração. E não tem pessoa que se contamina mais e se prejudica mais com isso do que você mesmo, querido.
Então vamos limpar o nosso coração diante do Senhor. Pega esse capítulo 3, vai ler diante do Senhor. Se arrepende, gente. Glória a Deus que a gente pode se arrepender, né? Glória a Deus porque a gente fala uma palavra maldita, mas depois a gente pode ir para Deus e falar: Senhor, me perdoa. Se eu falei essa palavra para alguém, eu posso chegar para essa pessoa e dizer: meu irmão, me perdoa. E daí a gente restitui todas as coisas por meio do perdão. Vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo nessa manhã. Deus, uma palavra profunda, uma palavra dura muitas vezes da gente ouvir, mas é o Evangelho da verdade, é a lei perfeita, é a lei da liberdade. O Senhor veio para nos desarraigar desse mundo tenebroso. O Senhor veio para nos desarraigar desses conceitos do inferno que estão implantados nesse mundo, para a gente viver conceitos do reino de Deus. E nós queremos viver isso, Senhor. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero experimentar esses princípios maravilhosos da Tua palavra, Deus. Eu quero viver a liberdade de saber que a minha mente é controlada pelo Teu Espírito, a minha língua é controlada pelo Teu Espírito, as minhas ações são controladas pelo Seu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, a minha vida completamente ela está sendo e será controlada pelo Teu Espírito, porque eu dou ao Espírito de Deus a autoridade e o poder para isso. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Assim como o Senhor certamente já falou com muitos de nós aqui, que nós levemos a sério essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã, Pai. Que nós possamos ser uma igreja que está desprendida de todas as coisas desse mundo, que a gente busque amizade com o Senhor, que a gente tenha consciência que quando a gente é amigo do Senhor, nós nos constituímos inimigos de todas as coisas que não têm parte contigo, de todas as coisas desse mundo. E é assim que nós queremos viver, Pai. Em nome de Jesus, controla a nossa língua, controla a nossa boca, coloca um guarda na porta da nossa boca, Deus, para que nós tenhamos contínua vigilância com as nossas palavras, Pai. E abençoa-nos, Jesus. Obrigado pela Tua palavra ser tão radical, ser tão firme, ser tão profunda, mas a Tua palavra também nos ensina de todos os benefícios e todas as bênçãos que nós herdamos quando a gente vive debaixo dela, e é isso que nós queremos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos.